Ich habe ihn gefragt, Flavio, wie soll ich dich vorstellen? Seine erste Antwort war, ich bin Ingenieur in Krise. Oder besser, ich war ein Ingenieur in Krise, weil nach dem Abschluss seines Studiums ging er in die Wirtschaft und die Art, wie dort miteinander umgegangen wurde und die Arbeit hat ihm gar nicht gefallen. Und so hat er sich entschieden, an die Universität zu gehen und im Bereich solidarische Ökonomie zu arbeiten. Er arbeitet, ich musste mir das aufschreiben, meine Bürger ist nicht mehr die beste, an dem Nukleus für technische Solidarität der Universität, der Bundesuniversität Rio de Janeiro, auf Portugiesisch kurz Zolltech genannt. Herzlich willkommen, Flavio, wir freuen uns, dass du hier bist. Bom, boa noite a todos. Espero que esteja funcionando aí bem. Está? Vou fazer essa fala da minha trajetória. Eu vou tentar sistematizar 3 pontos que eu considero importantes para discutir a assessoria a empreendimentos de economia solidária. Então, como a Rosângela disse, a economia solidária no Brasil ela é formada por 3 categorias, né? São representantes dos próprios empreendimentos, são os trabalhadores que estão fazendo na ponta a economia solidária, representantes do Estado, né? O professor Poulsen representa aqui todo o movimento de economia solidária e, como disse a Rosângela, também tem vários outros estados e municípios do Brasil que possuem política pública de economia solidária, que se integram na rede de gestores públicos. E a terceira segmento da economia solidária no Brasil são as entidades de apoio, né? Muitas delas ligadas às universidades, outras ligadas a ONGs, mas que são de fundamental importância, têm cumprido um papel muito importante na economia solidária do Brasil. Então, o professor Poulsen seria o representante do Estado, embora Rosângela seja professora universitária, ela falou como uma representante do movimento social, portanto, dos empreendimentos, e coube a mim falar um pouco de uma perspectiva da universidade, de um núcleo universitário no qual eu trabalho há 11 anos e que desde então se propôs a atuar na economia solidária. Eu sou representante do Núcleo de Solidariedade Técnica, que é chamado de Soltec, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que surgiu em 2003 com o objetivo de prestar assessoria técnica aos movimentos sociais, dentre eles movimentos de economia solidária. Então, eu estou com uma camisa hoje que muitas pessoas me olhavam para tentar entender o que estava escrito, então vou aproveitar a ajuda do tradutor. Está escrito: por uma engenharia popular e solidária. Então, essa camisa ela foi feita no último encontro nosso, foi o 12º Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social, e na formação de uma rede, que chama Rede de Engenharia Popular, Oswaldo Sevac, que é um professor que nós homenageamos lá, que faleceu no último ano. Então, a nossa luta está dentro do campo da engenharia, né, e a nossa aliança com a economia solidária tem sido muito importante. Então, a minha fala vai ser focada nessa especificidade da assessoria do ponto de vista das engenharias. Então, assessoria técnica aos empreendimentos de economia solidária. Bom, em 2004, eu estava cursando meu último ano de engenharia de produção, em muitos países é chamado de engenharia industrial, e eu fazia estágio numa fábrica metalúrgica, com toda a chance de ser efetivado como gerente de produção dessa empresa. Eu tive a certeza que não me interessava cumprir o papel de gerente de produção dessa fábrica ou de nenhuma outra fábrica, que era uma função muito ingrata, não só de dar ordem a pessoas que tinham muito mais experiência do que eu, com uma capacidade que eu tinha de aumentar o ritmo, ter que pressionar essas pessoas a aumentar o ritmo de trabalho. Eu trabalhava na época em que no Brasil chamamos de planejamento e controle da produção. Então, eu era o responsável para ficar contabilizando quanto foi produzido e dizer para cada um que eles não produziram a meta deles naquele dia. Enfim. Então, foi na economia solidária, durante essa crise que eu passei a tentar me inserir em alguma coisa, pensei em largar a engenharia, já estava no final do curso, fazer história, mas na economia solidária que eu encontrei a possibilidade de ter uma atuação enquanto engenheiro, que fosse uma atuação que não fosse aquela que me incomodou tanto durante os meses de estágio que eu fiz na fábrica metalúrgica. Então, costumamos dizer que a extensão nos permite sair da torre de marfim que é a universidade. Essa tem sido uma possibilidade muito importante que a economia solidária traz no Brasil, porque, sobretudo nas áreas técnicas, o que se chama de extensão era sempre praticado com empresas, em geral, multinacionais, né? Então, é a universidade servindo a um modelo definido, né, servindo a iniciativa privada. Então,
Não que não seja ainda assim, ainda é muito assim, ainda isso é completamente hegemônico, mas mais de 100 incubadoras universitárias no Brasil e outros grupos universitários têm cumprido um papel muito importante de colocar um contraponto. Existe outra forma de trabalho e existe outra forma dos jovens engenheiros atuarem, que não seja necessariamente fazendo mais pressão aos trabalhadores, mas pode ser de uma forma que viabilize a produção deles de forma coletiva. Entrando nesse ponto, como é que é esse trabalho de assessoria técnica? Os estudantes, os profissionais de engenharia, das áreas técnicas, têm muita dificuldade de conseguir dialogar com saberes diferentes do saber técnico. E o primeiro deles, é preciso desenvolver ferramentas novas para trabalharmos com esses empreendimentos, que no Brasil chamamos de tecnologia social. O segundo ponto, a forma de desenvolver tecnologia social também deve ser diferente da forma de desenvolver a tecnologia tradicional. Terceiro ponto, devemos pensar e produzir conhecimento sobre as experiências de economia solidária sem sermos normativos. Na necessidade de produzir ferramentas novas, quando nós trabalhamos com coletivos de trabalhadores associados, o primeiro ponto que vem é qual a forma de organização do trabalho que a gente vai fazer, como se dividem as retiradas, como se divide o trabalho, como é que a gente vai dividir o espaço da fábrica, como é que vão ser as instalações da fábrica. E no curso de engenharia de produção que eu estudei, nos cursos de administração, os modelos que se ensinam são modelos como, por exemplo, modelo de produção toyotista, modelo de produção taylorista, que definitivamente não foram desenvolvidos para coletivos com autonomia de decisão. Pelo contrário, foram modelos e todas as ferramentas que seguem esses modelos foram desenvolvidos justamente para aumentar o controle por parte da gerência e retirar dos trabalhadores a capacidade de tomada de decisão. Por mais que o modelo japonês seja um modelo híbrido, que coloque também os trabalhadores podendo tomar decisões, mas micro decisões, ele não coloca em nenhum momento os trabalhadores pensando a fábrica de forma estratégica, a empresa de forma estratégica. Então, esses são exemplos de duas ferramentas, dois modelos que trazem com eles muitas outras ferramentas que não foram definitivamente desenvolvidos para empreendimentos de economia solidária. E acreditamos que se tentarmos simplesmente colocar esses modelos nos grupos com os quais trabalhamos, algo vai sair errado. As ferramentas que embasam esses modelos não são definitivamente ferramentas adequadas para o trabalho em autogestão. Portanto, nós dizemos, é necessário produzir novas técnicas, que no Brasil chamamos de tecnologia social. Nós acreditamos que nos coloca numa dificuldade ainda maior, é que a forma de desenvolver essas ferramentas novas, tecnologia social, também deve ser diferente. De nada adianta desenvolver técnicas ultramodernas se os trabalhadores associados, por exemplo, não souberem utilizá-las e se elas concentrarem poder, ou seja, se elas dificultarem o trabalho coletivo. Essa é a principal barreira que precisamos desconstruir nos cursos técnicos. A formação do engenheiro tradicional privilegia a ideia de superioridade do saber técnico acadêmico sobre outros saberes, que também são técnicos, mas incorporam outras racionalidades. Como dizia Paulo Freire, que é um importante brasileiro pedagogo, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Vou dar alguns exemplos que ajudam a gente a começar essa discussão. Hoje nós assessoramos uma cooperativa de construção civil que é ligada ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia. A principal dificuldade que esse movimento tem em uma de suas obras, eles ocuparam um prédio público há 7 anos e nesse ano conseguiram recursos do governo para fazer a restauração, a adequação dos apartamentos para uma moradia. Porém, eles têm muita dificuldade no diálogo com os engenheiros que eles têm que contratar, engenheiros e arquitetos, por conta de não entenderem a especificidade daquela obra. Aquela é uma obra que eles chamam essa experiência de autogestão urbana, onde os trabalhadores que são membros da cooperativa, eles querem opinar sobre toda a obra, inclusive sobre o planejamento da obra. Os engenheiros que vão trabalhar com eles não entendem muito bem essa história de como é que um operário, como é que um trabalhador da construção civil, que pejorativamente são chamados de peões no Brasil, pode opinar sobre uma obra que ele tem um conhecimento técnico. Então no Brasil, o símbolo de quem manda numa obra é um capacete branco. Eu não sei se aqui é o mesmo.
e eles simbolicamente na obra colocaram todos os pedreiros com capacete branco. Ao pensarmos em todas as ferramentas de gestão dessa obra, o orçamento da obra, como você vai controlar o cronograma da obra, é preciso considerar que aquela é uma obra que busca romper com a hierarquia comum na construção civil. Pode ser, inclusive, que ela seja mais demorada, e é. Os trabalhadores querem discutir o orçamento da obra, eles querem saber o que está passando. Então, é muito comum que na universidade, sobretudo nas áreas técnicas, se tenha uma visão normativa do mundo. Em toda a ideia de otimização presente nos cursos de engenharia, existe a ideia de que as demais formas de resolver os problemas são inferiores àquelas desenvolvidas no âmbito acadêmico. A ideia básica da autogestão é que cada coletivo organizado tem condições de definir o que é ótimo para si, e ao analisarmos as experiências de autogestão, temos que ter todo o cuidado para não fazermos isso a partir do ideal que temos em nossa cabeça. Ou seja, até a própria debate do que é autogestão não é simples. A gente pode talvez considerar características mínimas que fazem com que o empreendimento seja autogestionário, mas muitas análises que eu vejo por profissionais que se dizem de esquerda, comprometidos com a luta autogestionária, por vezes eu acredito que cumprem um desserviço. Porque eles fazem a análise a partir de um ideal pronto que eles têm na cabeça deles, do que deveria ser a autogestão daquele grupo, e ao fazer essa análise, muitas vezes com muito pouco conhecimento do concreto, do dia a dia, das dificuldades que aquele empreendimento passa, eles, numa canetada, descrevem coisas que inviabiliza qualquer diálogo com aquela experiência. Então, eu acredito que o resultado dessa interação da universidade com os empreendimentos de economia solidária tem sido muito positivo, sobretudo para a universidade. Eu não sei se temos conseguido retribuir aos empreendimentos na mesma moeda, se de fato a gente tem conseguido colaborar com eles, que eles possam ter sua viabilidade econômica, da mesma forma que eles contribuem conosco na formação dos estudantes, como eu disse, em toda a reflexão epistemológica, teórica, conceitual e também prática que coloca para a universidade. Os estudantes que buscam uma atuação fora do mercado tradicional têm encontrado um campo de atuação que os permitem sonhar com a possibilidade de atuar em um novo modelo de produção. Essas experiências têm fortalecido o campo da extensão universitária em prol do desenvolvimento social, reforçando o campo que alguns companheiros do Brasil chamam de extensão popular. Nesse diálogo com os nossos amigos europeus, com vocês, gostaria de ressaltar que essa experiência de se aventurar com os grupos de trabalhadores associados tem sido muito rica para todos nós. Há centenas de experiências na Argentina, no Brasil, no Uruguai, na Venezuela, no Paraguai, e agora na Europa, na França, na Itália, enfim, outros muitos países, que desmentem essa afirmação de que é impossível você gerenciar uma fábrica, uma empresa sem patrão. É um poema de um poeta brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade, que fala de uma flor que cresce no asfalto, que essas experiências, apesar de todas as dificuldades de nascerem, crescerem e se desenvolverem, elas crescem, nascem e se desenvolvem num ambiente extremamente hostil. Então, nós acreditamos, falo nós aqui pelo nosso coletivo mesmo de trabalho, o Soltec, que essas são experiências que nós entendemos como experimento da utopia. O que fazer se tivermos novamente a capacidade de gerenciar empresas sob um outro prisma que não capitalista? Eu espero que não seja a mesma solução que foi dada nos países socialistas anteriores e que essas experiências nos ajudem a formar uma outra forma de organizar a produção. Obrigado.